Nesse vídeo nós vamos aprofundar tudo o que você precisa saber sobre pêndulo simples para a prova de física do Enem. Pêndulo simples é um conteúdo extremamente estratégico para a gente conseguir revisar vários tópicos da física, porque ele vai abordar a interpretação dos movimentos, que é um conteúdo de cinemática, o estudo das aplicações das leis de Newton, que é um conteúdo da dinâmica, a parte de princípio da conservação da energia mecânica, que é um estudo lá de energia, e também o tópico de movimentos harmônicos simples, né, que é um assunto visto dentro de ondulatória. Então perceba que é extremamente estratégico a gente fazer essa revisão agora para a gente aprofundar cada tópico desse dentro da física, beleza? Então não vamos fazer enrolação aqui, vamos focar direto no conteúdo, porque tem muito conteúdo para você revisar. Vamos nessa? Vamos lá. A primeira habilidade que você precisa desenvolver dentro de física e dentro da parte de movimentos pendulares é a interpretação dos movimentos, certo? Como é que a gente faz a interpretação dos movimentos, Daniel? Vamos considerar aqui que na minha imagem existem 5 posições para a gente facilitar a nossa explicação. E essas 5 posições, elas são explicadas da seguinte maneira. Vamos considerar que esse pêndulo simples começa seu movimento no ponto 1, e no ponto 1 ele é abandonado. A gente sabe que no ponto 1, esse corpo possuidor de massa vai ficar sujeito à ação de uma força. E essa força faz esse corpo acelerar, ele cair acelerando. Tanto que na posição número 2, ó, ele já tem uma certa velocidade. Perceba que ele continua caindo, ele continua acelerando, à medida que no ponto 3 ele adquire a sua velocidade máxima. Daniel, por que no ponto 3 ele adquire a velocidade máxima? Justamente porque no ponto 4, que é um ponto posterior ao 3, ele começa a frear. Então a gente começa a perceber uma certa análise que essa velocidade tem uma certa relação com a altura. A gente vai aprofundar isso daqui lá na parte de energia, tá? Mas vamos lembrar, à medida que o corpo cai, ele cai acelerando. Ele cai sobre a ação de uma força que está no sentido desse movimento, certo? Então ele cai acelerando. Ele tem velocidade nula em 1, porque ele foi abandonado. A velocidade dele aumenta em 2 e atinge a velocidade máxima em 3. Quando ele adquire uma certa altura de novo, aqui na posição 4, ele já começa a frear. Então ele sobe freando. E na posição 5 ele atinge a altura máxima, coincidentemente a mesma altura em que ele começou esse movimento, e ali a gente tem um repouso momentâneo para que ele pare e volte o seu movimento. Beleza? Isso aqui é a interpretação a princípio do movimento. É uma interpretação muito superficial. A gente falou aqui conceitos de força, conceitos de vetores, conceito de energia que a gente vai aprofundar nos próximos slides. Mas a primeira habilidade que você precisa desenvolver a partir de agora é essa interpretação que eu citei aqui. A interpretação do movimento é a parte número 1, a habilidade número 1 que você precisa desenvolver numa questão de pêndulo simples. Daniel, qual é a segunda habilidade que a gente precisa desenvolver? Como a gente vai aplicar o vetor velocidade, que é um conteúdo agora da cinemática, tá? Vamos lembrar. O vetor velocidade, ele denuncia o sentido do movimento. E a gente adotou que o movimento é da esquerda para a direita, não foi isso? Começa no 1, passa pelo 2, 3, 4 e finaliza na posição 5. Então, o movimento é da esquerda para a direita. E segunda coisa que a gente precisa saber, o vetor velocidade, ele sempre estará tangente à trajetória. E a minha trajetória é justamente esse pontilhado que eu desenhei aqui, tá? Então, o vetor velocidade precisa estar desenhado no sentido do movimento e sempre tangente a essa trajetória. A gente sabe que na posição número 1 não tem velocidade, porque o corpo foi abandonado. E abandonado é sinônimo de você não ter velocidade nesse momento. Já no ponto 2, você já adquiriu velocidade. Já atuou ali uma força sobre você. Então eu vou chamar esse vetor aqui, ó, de vetor velocidade da posição 2. Estão lembrando, ó, vetor velocidade está no sentido do movimento e o vetor velocidade está tangente a essa trajetória. Daniel, na posição número 3, como é que a gente desenha? De novo, um vetor que está no sentido do movimento e também tangente à trajetória. Perceba que eu tentei desenhar o vetor 3 um pouquinho maior, um pouquinho mais intenso, de módulo maior, porque ele adquiriu velocidade. Então a velocidade de 3 tem valor superior à velocidade de 2, beleza? Já no ponto 4, eu tenho que desenhar um vetor um pouquinho menor, certo? Mas esse vetor, perceba, ele vai estar no sentido do movimento e estará tangente à trajetória também. Então a gente conseguiu aprender a desenhar o vetor velocidade, sempre no sentido do movimento e sempre tangente à sua trajetória. Daniel, agora qual é a função mais importante de saber desenhar o vetor velocidade na posição correta? É porque a partir dele você vai conseguir decompor de maneira correta também os vetores. Sério? É sério que isso é informação? Sim.
vou fazer o seguinte, ó. Onde tem o vetor velocidade, eu vou desenhar um eixo, certo? E esse eixo nós vamos chamar de eixo tangencial. Lembra que o eixo tangencial, ele tem uma função muito clara, tá? Nesse nosso estudo das forças. Ele vai abrigar as forças que vão fazer o corpo aumentar ou diminuir de velocidade. O eixo tangencial tem a função de abrigar as forças responsáveis por alterar o valor da velocidade. Perceba que eu posso inserir aqui ó, uma força F, que essa força F vai ter a função de aumentar o valor de V2. Perceba que eu posso desenhar também aqui ó, uma força F lá em 4, que ela tem a função de fazer o V4 diminuir de valor. Então a função do eixo tangencial, esse eixo azulzinho que eu estou desenhando aí para você, ele tem a função de denunciar as forças que vão alterar o valor da velocidade, beleza? Lembra que sempre todo eixo tangencial estará perpendicular a um eixo centrípeto. E esse eixo centrípeto, diferentemente do caso do tangencial, que tem a função de denunciar, de abrigar as forças responsáveis por alterar o valor da velocidade, o eixo centrípeto, que eu estou desenhando aqui em roxo, ó, tem a função justamente de desenhar, denunciar as forças que vão alterar o sentido e a direção da minha velocidade. Então, se eu tenho um vetor F1 aqui, ó, que ele vai alterar o valor de V2, eu posso colocar também uma força F2 aqui, que está no eixo centrípeto, que vai ter a função de alterar o sentido de V2. Enquanto F1 aumenta a velocidade, F2 faz a realização da curva, faz V2 mudar de sentido. Vamos olhar lá em 4. Ó. F1 faz V4 mudar de velocidade, de valor de velocidade. Já F2 faz esse vetor mudar de sentido e direção. Essa é a diferença do eixo centrípeto para o eixo tangencial. Quando eu tenho um eixo tangencial, eu estou abrigando as forças que vão alterar o módulo da minha velocidade. Quando eu tenho um eixo centrípeto, eu estou abrigando as forças que vão alterar o sentido e a direção dessa minha velocidade. E vale lembrar, para onde eu vou apontar a minha força, eu vou apontar também a minha aceleração. Por quê, Daniel? Porque força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, né? Se a massa não muda, ela é sempre constante, para onde aponto a força resultante, eu aponto a aceleração também. Então vamos lá, vamos aprofundar isso aqui nesse próximo slide. Ó. Vou só lembrar com você. Nós temos um eixo que é o nosso eixo tangencial, que é o eixo responsável por abrigar as forças que vão alterar o módulo da velocidade. E nós também temos o eixo centrípeto, que a gente vai abrigar as forças responsáveis por alterar o sentido e a direção desse movimento. Vamos aplicar as forças agora? Perceba que a gente está avançando demais, tá? A gente está colocando aqui, empilhando etapas de conteúdo para você perceber esse encadeamento de ideias que a física exige de você. Daniel, quais forças eu preciso colocar aqui? Força-peso, que aponta sempre para o centro da Terra, né? Ela tem valor constante. E também a força de tração, né? Perceba que a força de tração, ela estará sempre apontando no sentido da curva. Ó. Percebeu aqui? Percebi. E agora a gente vai entender, interpretar a função real desses eixos, desse eixo tangencial e desse eixo centrípeto. Todas as forças que estiverem fora desse par de eixos, eu preciso decompor. Observe que a força de tração, nos 5 casos, ela não será decomposta, porque ela está sobre o eixo. Já a força-peso precisa ser decomposta assim, de forma que eu tenho aqui ó, o meu PY e aqui o meu PX. Olha na situação número 2, eu preciso decompor o P de forma que eu tenha PY e eu tenha PX. Conseguiu perceber que a força PX é justamente a componente responsável por fazer o sistema acelerar? Esse sistema aumenta de velocidade justamente porque tem PX, que é uma força que está no sentido desse movimento, beleza? Já na posição número 3, eu não vou colocar tração igual a peso. Eu tenho que falar que a tração é menor que o peso. Lembrando que para o corpo fazer uma curva, é super importante que exista uma componente apontando para o centro da curva. Tração só seria igual a peso se o corpo tivesse parado aqui em repouso, tá? Inclusive, muitas questões já cobram essa diferenciação. O pêndulo está em movimento, então tração não pode ser igual a peso. Para o pêndulo se mover, para o pêndulo entrar para o centro da curva, é preciso ter uma componente apontando para o centro maior que sua oposta, certo? E se a gente sabe que de fato houve isso, então a tração tem que ser maior que o peso, beleza?
Olha para o quarto ponto. Tração está em cima de um eixo, mas o peso não. Então, eu preciso decompor Px aqui e Py sobre os eixos. Sempre eu tenho que colocar a força sobre os eixos, tá? Aí vamos lá, Daniel. Qual é a função de Px aqui? Ele está contrário ao movimento, ele vai frear esse movimento, beleza? Então vamos lá, vamos aprofundar aqui em alguns pontos. Vamos lá. Ponto número 1, certo? Como é que eu faço, Daniel, a minha força resultante tangencial? Vamos lembrar que a força resultante tangencial é dada pela massa vezes a minha aceleração tangencial. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Beleza? Quem seria a minha força resultante tangencial? P de x, que é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então perceba que P de x é a minha força resultante tangencial. E a aceleração tangencial estaria justamente nesse mesmo sentido, né? Para onde aponta a força, aponta a aceleração. Ainda no ponto 1, vamos analisar quem seria a força resultante centrípeta. Ah, Daniel, é a massa vezes a aceleração centrípeta. A força resultante centrípeta, naquele caso, ó, é a força que aponta para dentro menos a sua oposta. Lembra, se o sistema está fazendo uma curva, sempre a força que aponta para dentro é maior que a sua oposta, certo? Porque o corpo tem que circular, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, beleza? Isso aqui, ó, é a resultante centrípeta, tranquilo? Agora vamos fazer um aprofundamento simples aqui. Sempre a minha aceleração tangencial, ela pode ser calculada de 3 maneiras. Quem vai lembrar? Vamos lá. A aceleração tangencial a gente pode calcular. Deixa eu só desenhar aqui um pouquinho maior, tá? A aceleração tangencial a gente pode calcular com ΔS, VOT mais AT ao quadrado sobre 2, sorvetão. A gente pode calcular também, ó, por VVOAT. E a gente pode calcular também por Torricelli, né, ó. Então perceba, a forma como a gente calcula a aceleração tangencial pode ser de 3 maneiras. E essas 3 maneiras você já conhece. É só lembrar aquelas fórmulas clássicas do MRUV. Já em relação à aceleração centrípeta, a gente só consegue calcular de uma maneira, né? Aceleração centrípeta, ou melhor, a força resultante centrípeta, né? Ó, a gente calcula com a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, certo? E, inclusive, isso daqui, ó, V ao quadrado sobre R, é a aceleração centrípeta. Então, lembra disso, ó, a aceleração centrípeta eu só calculo de uma maneira, V ao quadrado sobre R, certo? Enquanto a aceleração tangencial você pode calcular de 3 maneiras, certo? Vamos fazer uma limpeza um pouquinho nessa imagem e organizar aqui o que a gente já concluiu. Olha só. Na posição número 1, eu tenho como força resultante centrípeta, quem, Daniel? A tração menos o PY. Não é isso? No ponto 1, eu tenho como força resultante tangencial apenas o Px, certo? Então, no ponto 1, a força resultante centrípeta seria a diferença da tração menos o peso. Não é isso? No ponto 1, a força resultante tangencial é Px. Show de bola. Agora vamos para o ponto 2. No ponto 2, força resultante centrípeta é tração menos Py de novo. Força resultante tangencial é Px. Tranquilo. No ponto 3, a força resultante centrípeta é tração menos o peso e a gente não tem aceleração tangencial. No ponto 4, olha só, a força resultante centrípeta é tração menos Py e a força resultante tangencial agora é uma força que está contrária ao movimento e faz o sistema frear, que seria Px. No ponto 5, olha só, a força resultante centrípeta é Ty menos Py, perdão, é T menos Py, e a força resultante tangencial seria justamente Px, certo? Então a gente conseguiria desenhar, ó, o sistema dessa maneira. Esses vetores que estão em verde sendo a força resultante centrípeta, que seria sempre a força que aponta para o centro menos a sua oposta. E vale perceber que todas as forças resultantes centrípetas, que são as de verde aqui, estão sempre apontando para o centro da curva, porque essa força é a responsável por fazer o sistema fazer a curva, certo? A força resultante tangencial é sempre Px, né? Então perceba que a força que está em laranja aqui, ó, ela está sempre apontando na tangente, no sentido do movimento ou contrário ao movimento. E essa força que eu desenhei em vermelho é a força resultante da centrípeta com a tangencial. Então não se admire se em alguma questão, ó,
falar para você que a força resultante do sistema é justamente essa representação aqui, beleza? Então a gente encontrou isso. Daniel, e quanto à aceleração? É só você olhar para as forças resultantes, né, e desenhar. Ó. Aceleração centrípeta equivale ao mesmo sentido da força resultante centrípeta. A aceleração tangencial está no mesmo sentido da força tangencial, resultante tangencial. E a aceleração resultante do sistema estaria no mesmo sentido da força resultante do sistema. Então não se admire se uma questão falar para você que a aceleração está sendo representada por esse vetor, beleza? Então isso aqui é o final de tudo. Show? Um resumo muito bacana que a gente levou aí mais de 15 minutos para fazer. Vamos para as questões agora para consolidar de fato essa nossa informação que a gente fez aqui. Olha só, questão número 1. Uma criança se balança em um balanço como representado esquematicamente na figura a seguir. Assinala a alternativa que melhor representa a aceleração A da criança no instante em que ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Daniel, no ponto mais baixo da trajetória tem dois vetores força, né? Seria a força de tração e a sua aposta que seria peso. Só que vale lembrar, como essa garota está fazendo uma curva, sempre a força que aponta para o centro da curva é maior que sua aposta. Então a força de tração, ela tem que ser mais intensa, ela tem que ter um valor um pouquinho superior à sua força oposta, né? Então a força peso é um pouquinho inferior em relação a tamanho, em relação a módulo que a sua oposta. E a gente tem aqui a nossa força resultante centrípeta apontando para o centro da curva. E a gente sabe que a força resultante centrípeta, ela denuncia o sentido da aceleração centrípeta. Concorda comigo? Lembra que no ponto mais baixo, olha só, nós não temos força resultante tangencial. Então, consequentemente, não temos aceleração tangencial. Então, a aceleração resultante do sistema vai ser para onde aponta a aceleração centrípeta. Né? Então, nessa questão, a gente marcaria aqui a alternativa da letra C. Beleza? Questão boa. Olha só a questão 26. Inclusive, tá? Esse conteúdo que eu estou aprofundando aqui com vocês, ele está disponível aqui na plataforma da mentoria. É só você acessar o link que está na descrição. Inclusive, essas questões eu peguei justamente de lá. Então, se tiver curiosidade de aprofundar ainda mais do que esse vídeo aqui está fazendo com você, é só acessar a plataforma da mentoria que está no link da descrição. Olha só a questão número 26. Um pequeno objeto de massa M é pendurado por um fio ao teto e é largado do repouso na posição número 1, como mostra a figura. Beleza. Onde também são indicadas outras 4 posições pelas quais o objeto passa em seu movimento oscilatório. Na figura 2 está indicado um conjunto de vetores, cada um das posições. Perfeito. Então, a questão aqui é bem parecida com a que a gente começou a explicar, né? O corpo sai da posição 1, faz um movimento periódico até a posição número 5, a gente tem uma série de vetores aqui representados na figura 2. Olha o comando da questão. A associação correta entre a grandeza física descrita e os vetores da figura 2 nas posições mencionadas quando o objeto é largado e está se deslocando da esquerda para a direita em sua primeira oscilação seria o quê? Então vamos lá. Letra A. Na posição número 5, que é o ponto máximo aqui da direita, o vetor F, que é um vetor que está apontando aqui na componente centrípeta, né? Representa a força resultante sobre o corpo. Daniel, a gente viu aqui, né, nessa nossa situação, que a força resultante sobre o corpo seria o quê? A componente da resultante centrípeta, que é a tração menos PY, e também a componente horizontal, que seria o nosso Px. E a resultante do corpo seria a componente centrípeta com a tangencial. Então perceba que a resultante de fato seria para cá, né? Ó. Concorda comigo? Volta ali. Aí ele fala que na posição 5, o vetor F, que está em cima, olha só, do fio, representa a resultante do corpo. Não, isso aí representa a resultante centrípeta, certo? Não a resultante do corpo. E ele ainda continua falando que a velocidade do corpo é nula, sim, de fato é, mas essa informação que começa ali na questão, falando que o vetor F representa a força resultante sobre o corpo, tá errado, é a força resultante centrípeta que o F está mostrando, beleza? Aí vamos lá, letra B. Na posição 4, que é um pouquinho antes do ponto máximo, o vetor D representa a aceleração do corpo. Perceba que quando ele fala a aceleração do corpo, a força do corpo, ele está falando sobre o vetor resultante, tá? E se ele fala que na posição D
eu tenho a aceleração resultante. O que é que eu preciso lembrar? Que a força resultante centrípeta está apontando para cá. Lembra disso? A força resultante tangencial está apontando para cá. Lembrando que isso daqui é a tração menos o PY e aqui é o nosso PX, certo? Então perceba que a força resultante, que é a componente tangencial e a centrípeta juntas, de fato vai ser essa daqui. E, consequentemente, a aceleração do sistema vai ficar sobre ela, né? Então perceba que no começo do item B está certo. Na posição 4, o vetor D representa a aceleração do corpo. Vamos só revisar isso aqui na imagem. Olha só. Na posição 4, nós temos tração menos PY fazendo a resultante centrípeta. Nós temos o PX realizando a resultante tangencial. Então a imagem ficaria assim, ó. De verde, nós teríamos a força resultante centrípeta. De laranja, nós teríamos a força resultante tangencial. A componente da força resultante seria essa de vermelho, e para onde aponta a força, aponta também a aceleração. Então faz sentido o vetor aceleração daquela alternativa estar na posição que foi mostrada ali. E ele continua. E E representa a sua velocidade. Faz sentido, né? No sentido do movimento e tangente à trajetória. Então, a alternativa letra B já seria a nossa resposta, concorda? Olha a alternativa da letra C. Na posição 1, que seria no ponto de máxima altura aqui no início do movimento, a velocidade e a aceleração do objeto é nula. De fato, a velocidade é. Ele está em repouso momentâneo, mas a aceleração não. Lembra que a aceleração denuncia a força. E eu já tenho força resultante ali. Eu tenho força resultante centrípeta, que seria a minha, olha só, tração menos o meu PY, tração menos PY é a minha força resultante centrípeta. O meu PX é minha força resultante tangencial. Então perceba que ele tem sim força resultante, porque se não tiver força resultante, o corpo não sai daquela posição, certo? Mas de fato a velocidade sim naquele ponto é zero. Olha o item D. Na posição 2, que é no segundo ponto, o vetor B representa a velocidade. Vamos ver o vetor B, ó. O vetor B está tangente à trajetória no sentido do movimento. Beleza, o vetor B sim representa a velocidade. E o vetor A, que seria um vetor que está apontando aqui para cima do fio, né? Ele está aparecendo aí a aceleração centrípeta e a força resultante centrípeta. Representa a aceleração do objeto no instante em que passa. A gente sabe que isso aí não é a aceleração do objeto, é a aceleração centrípeta do objeto. Beleza? Mas a aceleração resultante não é. Lembra que a aceleração resultante é justamente a componente da tangencial com a centrípeta. Vamos para a alternativa letra E agora. Na posição 3, a aceleração do objeto é nula e a velocidade representa o vetor C. De fato, o vetor C representa a velocidade, que é a velocidade máxima do sistema, mas o sistema ele não tem aceleração nula, ele tem aceleração tangencial nula. Porém, a aceleração centrípeta não pode ser zero, porque senão o corpo não conseguiria fazer a curva, né? Então a alternativa da questão realmente é a alternativa letra B. Inclusive essa questão ela gerou muita polêmica no grupo de alunos aqui da mentoria, mas sem dúvida é uma questão que está muito fechadinha com a teoria e vale a pena vocês revisarem, tá? Vamos passar aqui para a próxima, olha só, questão 27. Um pêndulo é formado por um fio ideal de 10 centímetros de comprimento e uma massa de 20 gramas, presa em sua extremidade livre. O pêndulo chega ao ponto mais baixo de sua trajetória com a velocidade escalar de 2 metros por segundo. A tração do fio em newtons, quando o pêndulo se encontra nesse ponto da trajetória, seria quanto? Vamos lá. Nesse pontozinho aqui da trajetória, o que é que a gente tem que lembrar? Que o pêndulo não está em repouso, certo? Então, se o pêndulo não está em repouso, a força resultante nesse caso tem que ser a força resultante centrípeta, né? Ó, que a gente calcula como, Daniel? A gente calcula pela tração menos o peso, e a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, beleza? Então a força resultante centrípeta é a força que aponta para o centro da curva menos a sua oposta, massa vezes a aceleração centrípeta, que é dado com massa V ao quadrado sobre R, beleza? Agora vamos substituir aqui os valores, né? Vamos lá, ele falou a massa do pêndulo, 20 gramas, certo? Lembrando que o peso desse indivíduo ó, é dado por massa vezes a gravidade, não é isso? Então vamos deixar aqui bem organizado. E a gente substitui aqui os valores. Ele quer saber a tração, né? Então perceba que a fórmula literal da situação ficaria essa. M
V² sobre R mais M vezes G. Isso aqui, ó, seria justamente a equação literal, caso a questão pedisse a questão literal. Essa seria a resposta, né? Mas agora, substituindo os valores, como é que ficaria? Vamos lá. Coloquei a tração aqui. O valor da massa seria de 20 gramas, certo? Então, vou colocar isso aqui já em quilos, que seria 0,0,2 quilos. O valor da velocidade, a questão deu que é 2 metros por segundo, vou colocar 2 ao quadrado, que já seria 4. Perceba que o raio, ele falou que é 10 centímetros, né, que seria justamente o raio dessa circunferência, 10 centímetros ou 0,1 metro. E eu somo com a massa, de novo, que seria 20 gramas, 0,020, 0,02, vezes o valor da gravidade, que seria 10. Quando você multiplicar esse valor aqui, ó, você encontra o valor de 1 newton, né? Ó, 1 newton. Então perceba que a tração, certo? Nesse caso seria 1 newton. Resposta da questão alternativa da letra E. Vamos lá. Até agora a gente fez um aprofundamento aqui a respeito da interpretação dos movimentos, que é um conteúdo que a gente encontra dentro do módulo de cinemática. E a gente também fez um aprofundamento voltado para o estudo da aplicação das leis de Newton para a força resultante, para a aceleração resultante, que é um conteúdo dentro de cinemática. Então perceba que a gente já passou ali por cerca de 40 a 50% das questões, do tópico teórico das questões de pêndulo simples. Então, cinemática e dinâmica foi visto até agora. Daniel, essa base serve para quê? Para a gente estudar a outra fração que igualmente cai com a mesma proporção, que é a parte de energia, beleza? Então a gente vai conseguir interpretar a princípio as energias que são utilizadas dentro de um pêndulo simples e como isso cai na prova do Enem. Eu quero que você lembre, antes de tudo, que as energias que estão associadas a um pêndulo simples são duas, tá? Energia mecânica potencial gravitacional e a energia mecânica cinética. Então, são duas energias mecânicas que ficam se conservando. Para isso, a gente vai considerar que esse sistema não tem dissipações, tá? Então, toda a energia potencial gravitacional do ponto mais alto vai ser convertida em cinética para o ponto mais baixo. Mas vamos lembrar uma coisa. Nesse caso do pêndulo simples, a gente considera que esse ponto mais baixo aqui, ó, ele passa tangenciando o solo, certo? Então esse ponto mais baixo, ele funciona como se fosse o nosso solo, beleza? A gente classifica isso dentro da mecânica como se fosse o nosso plano horizontal de referência. Então, tendo esse ponto mais baixo passando tangenciando ao solo como sendo o nosso plano horizontal de referência, esse ponto aqui mais baixo, ele não tem altura, tá? Ele tem altura mínima, altura nula. E quando a gente fala que a altura é mínima, a altura é nula, a gente não classifica potencial gravitacional. Lembra disso? A energia potencial gravitacional, vamos lembrar aqui, ó, ela é calculada como mgh. E os fatores que anulam a energia potencial gravitacional é o corpo não possuir massa, não ter gravidade local ou a altura ser zero. Nesse caso, a altura é zero. Então a gente não tem energia potencial nesse ponto mais baixo. Em contrapartida, aqui, ó, nós temos uma certa altura, concorda comigo? Ó? Nós temos um ΔH, tanto aqui quanto nesse outro ponto. Então a gente vai possuir nesses pontos de extremidade máxima, tá? Uma altura que eu vou classificar como sendo uma altura máxima. Então, se eu tenho a altura máxima, eu tenho obrigatoriamente também o quê? Uma potencial gravitacional como sendo máxima. Agora eu quero que você perceba o fator de complementariedade que existe com a energia potencial gravitacional em relação à cinética, certo? No ponto mais baixo, perceba que eu tenho aqui, ó, além da altura ser mínima, uma velocidade sendo máxima. A gente viu nos slides passados, né, que o ponto mais baixo no pêndulo simples é o ponto em que você tem o maior valor de velocidade. Você desce acelerando, acelerando, acelerando e sobe freando. Então, se você sobe freando nos pontos mais de máxima altura, né, você tem velocidade mínima, certo? Então, nesses pontos aqui de máxima altura, você tem velocidade mínima. Isso aqui é a interpretação dos movimentos relacionando altura e velocidade. É importantíssimo que você saiba disso. Onde tem velocidade máxima, onde tem velocidade mínima. Onde tem altura máxima e onde tem altura mínima. Porque com base nisso, a gente chega à conclusão
de quem vai ter, de onde, qual ponto vai ter energia cinética máxima e energia potencial máxima. Lembrando, a energia potencial gravitacional a gente calcula pelo produto da massa, gravidade e a altura. Como a gente sabe que a massa não muda, ela é constante, a gravidade não muda, ela é constante, mas a altura muda, ela é a variável do meu processo. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então guarda isso, tá? Então se eu sei onde tem a altura máxima, eu sei onde tem a energia potencial gravitacional máxima também. Se eu sei onde é a altura mínima, eu sei onde possui a energia potencial gravitacional mínima também. E da mesma forma, eu vou fazer o estudo matemático aqui a respeito da energia cinética, tá? A gente lembra que a energia cinética é calculada pela massa, velocidade ao quadrado por 2. Como a massa não muda, é constante, o 2 não muda, é constante, e só a velocidade está mudando aqui, ela vai ser a minha variável. Quanto maior for a minha velocidade, maior será a minha energia cinética. Então a gente vai fazer o mesmo estudo, tá? Onde tem a velocidade mínima, tem a cinética mínima. Onde tem a velocidade máxima, eu tenho também a minha energia cinética máxima. Essa tabelinha, ela mostra justamente isso. Ó. Onde eu tenho velocidade nula, que seria nas extremidades máximas, né, desse pêndulo simples, eu tenho energia cinética nula. Onde eu tenho altura, onde tenho velocidade máxima, a minha energia cinética é máxima. Olha só o paralelo. Onde tem altura máxima, eu tenho energia potencial gravitacional máxima. Onde eu tenho altura mínima, altura nula, eu tenho energia potencial gravitacional máxima. Então a gente começa a perceber a relação que a altura tem com a velocidade. A energia potencial gravitacional tem com a energia cinética. E a gente fala que ambas, olha só, elas são complementares, justamente porque a energia mecânica, ela é constante, né? Então, onde a energia potencial gravitacional ela é máxima, a cinética obrigatoriamente tem que ser nula, certo? Ah, Daniel, e por que você está concluindo que esse gráfico em roxo é a energia potencial gravitacional? Perceba, quem é que tem valor máximo nas extremidades? E tem valor mínimo no ponto central? Ah, só pode ser energia potencial gravitacional. E quem é que tem valor máximo no meio e valor mínimo nas extremidades? Ah, só pode ser a energia cinética mesmo. Inclusive, esse gráfico já apareceu algumas vezes em alguns vestibulares. Eu espero que isso caia no Enem em breve, que seria justamente você conseguir determinar, discernir qual é cada energia em função desse gráfico. Quem é energia cinética, quem é energia potencial gravitacional e quem, consequentemente, seria a energia mecânica. Isso aqui é o que você precisa saber de energia para resolver uma questão de energia de pêndulo simples, tá? Claro que é muito comum que as energias, as questões de pêndulo envolvendo energia, elas cobrem algo relacionado com dinâmica e cinemática também. Então, o que a gente viu até agora, esses pontos de cinemática, dinâmica e agora energia, precisam se complementar para a gente fazer a próxima questão que vai aparecer, que é uma questão, inclusive, do Enem, que, na minha opinião, é uma questão muito boa com um ponto de atenção, em um tópico que a gente vai resolver aqui na frente. Vamos lá, vamos ler com calma aqui que tem um ponto de atenção que eu quero deixar bem claro, tá? Vamos lá. Um pai fez um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar uma tábua e uma barra horizontal. Por segurança, ele opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada pelas seguintes condições. Então, eu já tenho aqui esse balanço, né, ó, saindo do ponto máximo indo lá para baixo, ou o contrário também acontecendo. Lembrando que tem duas cordas, tá? Então são duas forças de tensão que você precisa trabalhar nessa situação para que você não fique aí esquecendo que são duas forças de tensão, tá? Inclusive muita gente errou essa questão na época, justamente porque esqueceu de colocar duas tensões. Por esse motivo é tão importante a gente desenhar a situação para que a gente não esqueça um detalhe como esse, beleza? Aí ele fala: o ângulo máximo atingido pelo balanço foi de 90 graus e os filhos utilizaram esse balanço até que tem uma massa de 24 quilos. Beleza. Olha esse ponto aqui que é bem problemático. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular e uniforme, tá? Isso aqui abriu margem para essa questão ser anulada na época. E o INEP não aceitou essa anulação, mas quando nós temos um movimento circular uniforme, a gente considera que em todos os pontos desse movimento, o valor da velocidade tem sempre o mesmo valor.
Só que não serve para a prática desse caso, né? Por quê? Porque eu tenho um balanço. Aqui eu tenho maior valor de energia potencial gravitacional. E lá embaixo eu tenho maior valor de energia cinética. Então, se a gente está conservando mecânica ali nesse caso, né? Justamente porque as forças dissipativas vão ser desprezadas, não tem como a velocidade desse corpo manter-se constante. Porque a energia potencial gravitacional que eu tenho armazenada aqui, ela precisa se transformar em alguma outra coisa. Ah, ela está se transformando em cinética, né? Exatamente. Mas como é que eu tenho um movimento circular uniforme? Lembra que no movimento circular uniforme é aquele movimento que você tem o valor da velocidade sempre constante. E aqui a gente sabe que não é. O valor da velocidade vai aumentar. Então tá aqui um ponto de atenção, tá? Para que você fique atento a respeito da teoria. O INEP não anulou essa questão, mas sim, ela é passível de anulação. Mas enfim, vamos fazer aqui essa questão. Qual é a pergunta da questão? Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? Daniel, onde é que a gente vai analisar onde teríamos o ponto de ruptura? É justamente onde a gente tem a maior tensão sendo exercida, tá? E a maior tensão é exercida justamente no ponto mais baixo. Vamos lembrar aqui por quê? Olha só, nesse primeiro ponto, a tração ela está como sua oposta o PY. Mesma coisa aqui, e aqui já em contrapartida, ele tem como oposta o valor peso integral. Então perceba que o valor do PY foi aumentando até que atingisse o seu valor máximo. Então a força de tração ela fica submetida a um valor máximo aqui no ponto mais baixo. Claro que o valor da tração não é igual ao peso, tá? É super interessante que você lembre que o valor da tração é maior que o valor do peso. Mas o valor máximo que ela vai sofrer de tensão seria no ponto mais baixo. Então esse seria o ponto passível ali de ruptura. Beleza? Vamos lá. Voltando ali para a nossa questão, a gente fala que o ponto de ruptura então seria na região inferior. E Daniel, quais forças estão atuando aqui nessa situação? Nós temos a força peso apontando para baixo e duas forças de tração apontando para cima, tá? Forças de tração, inclusive, de mesmo valor. Então, como é que ficaria a resultante dessa força? Seria força resultante igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembra que eu tenho um movimento pendular, certo? Daniel, quem seria a nossa força resultante? 2TY, que é a força para cima. 2T, né? 2T, que são as duas forças que estão para cima, menos a força oposta, que seria a força peso. É igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem seria a aceleração centrípeta mesmo? A nossa velocidade ao quadrado pelo raio, certo? Lembra que o que ele quer é o valor da tração, tá? E não só a tração. Perceba que tem que ter um aumento ali em cima, ó, de 25% no valor que você for encontrar aqui. Tranquilo? Então, o que é que a gente faz? Ó? Substitui valores, né? Então, a gente tem aqui 2T menos 2T menos M vezes G é igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Vamos perceber que nessa questão o que a gente quer é a atração e depois a gente vai fazer um aumento de 25% com base no que a questão falou aqui. Mas olha só, a massa a questão deu, que foi 24 quilos. A gravidade a questão deu, que foi 10 metros por segundo ao quadrado. O raio, vamos lá, deixa eu ver aqui se a questão deu algo relacionado ao raio. Ele tem que dar o comprimento desse fio. A princípio ele não deu o raio, tá? Ele não deu essa circunferência. Vamos ver se fazendo a interpretação desse movimento, a gente vai conseguir cortar esse raio em algum lugar, mas a princípio ele não deu o raio. Segundo ponto, velocidade. A gente não tem velocidade aqui, certo? E aí, Daniel, o que a gente vai fazer então, já que a gente não tem raio nem tem velocidade? Vamos fazer uma análise, então, relacionada à conservação da energia mecânica, porque essa velocidade eu tenho certeza que a gente encontra por lá, certo? Aí a gente vê algo relacionado à parte do raio que também a gente não tem. Mas vamos lá, como é que eu faço a conservação da energia mecânica nesse caso? Eu pego aqui ó, a posição número 1 e a posição número 2, certo? Considerando que a energia mecânica do ponto 1 se conserva, porque não tem ó, dissipações, e ela vai ser igual à energia mecânica no ponto 2, no ponto 1 nós só temos mgh, energia potencial gravitacional. E no ponto 2 eu tenho 100% de cinética, né? Ó, mv² sobre 2.
Perceba que eu posso cortar m com m, massa com massa, e a velocidade ao quadrado, que é justamente o que você quer encaixar aqui, seria 2 vezes g vezes o meu ΔH. E eu quero que você note que esse ΔH, ele equivale a quem? Ao raio, né? Ó, ele equivale justamente ao L, ao comprimento do meu fio, da minha haste. Então eu vou substituir já de cara aqui esse meu ΔH pelo meu raio, certo? Então perceba que o V quadrado, que é o que eu vou substituir aqui, ó, ficou da seguinte maneira. Vamos lá. Usar esse espacinho aqui. Então ficou 2 vezes T menos a massa. Daniel, quem seria a massa? Aí ele deu, né? 24 quilos seria justamente a massa. Mas vamos tentar fazer aqui literal ao máximo. O V quadrado seria 2GR, isso tudo por R. Então a gente já corta aqui R com R, certo? Já cortei R com R. E por fim a expressão fica assim, ó. 2T mg m2g. Não é isso? Ou 2mg. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse mg para lá. De forma que fica a seguinte coisa, ó. 2mg é o que a gente já tem, mais mg. Concorda que isso aqui vai ficar 3mg? Ah, Daniel, então quer dizer que duas trações é igual a 3mg, não é isso? Exatamente. Aí vamos lá, vamos substituir valores agora. A massa é 24 e a gravidade é 10. Vou cortar esse 2 com esse 24, tração deu 3 vezes 12 vezes 10. Então, 3 vezes 12 dá para a gente 36. 36 vezes 10, 36 dá 360, né? Ó. Então, perceba, a gente encontrou a tração em cada fio, 360. Porém, ele falou que a ruptura tem que ser 25% superior à tensão máxima calculada nessas condições. Então, a gente pega esse valor de 360 e multiplica por 1,25, né? Ó. 1,25, que vai dar para a gente quanto aqui? 400 e... vai dar 450 newtons, né? Que seria a resposta da alternativa da letra D, tá? Questão muito boa, perdão aqui pela poluição, faltou um pouco de espaço, mas vale muito a pena você revisar essa interpretação dessa questão toda, porque envolveu aqui dinâmica, envolveu energia, envolveu cinemática, o estudo das fórmulas, manipulação, o estudo das forças. A gente inclusive identificou que essa questão tem um erro, né? Pela parte teórica. Então, questão muito boa aqui. Sendo visto até agora o que de fato importa, que é a parte de cinemática, dinâmica e energia, a gente vai complementar esse vídeo de aprofundamento com um tópico que não é tão recorrente na prova do Enem, de fato cai muito pouco, só caíram 2 ou 3 questões em todos os 15 anos de Enem, que é o tópico de MHS, o tópico de movimentos harmônicos simples, que a gente estuda dentro de ondulatória. Mas vamos lá aprofundar, já que isso aqui é tudo o que importa de pêndulo simples para o Enem. Vamos lá. A gente focando agora dentro de MHS, a gente precisa lembrar o que seria o período e a frequência em um pêndulo simples. Vale lembrar que o período é o tempo necessário para você completar uma oscilação. Lembra? Então, para ele ir e voltar, eu tenho uma oscilação e a gente calcula isso a partir do período. Lembrando que a frequência é o ritmo que esse pêndulo está oscilando por intervalo de tempo. Então, se eu quisesse falar que o pêndulo faz 60 oscilações por minuto, é uma frequência, é um ritmo de oscilações, beleza? Então, a frequência e o período são, teoricamente, isso. Lembrando que, matematicamente, a gente vai calcular o período a partir dessa expressão, né? 2π raiz de LG. E essa expressão já consegue antecipar para a gente o que vai importar na mudança do tempo de oscilação, na mudança do período. Então, se eu tiver um comprimento do pêndulo, né, uma haste maior ou menor, o tempo para ir e voltar vai mudar. Se eu tiver exposto em uma outra gravidade, a força-peso vai mudar aí com a influência na força desse pêndulo, eu também mudo justamente o tempo para ele oscilar. Então, as únicas coisas que vão influenciar na mudança do período e, consequentemente, na mudança da frequência serão o comprimento dessa haste e a gravidade local. Nem a massa nem a amplitude influencia no período desse pêndulo, apenas o comprimento e a gravidade local, beleza?
Então, se a gente tiver dois pêndulos aqui, imersos no mesmo ponto da Terra, ou seja, na mesma gravidade, a única coisa que vai influenciar para mudar o tempo de oscilação é o comprimento dessa haste, beleza? Então, isso aqui é a expressão que calcula o tempo necessário para completar uma oscilação. Vamos lembrar que esse 2π que aparece aqui na fórmula, né, ele vai remeter a uma completude trigonométrica. A gente fala que 360 graus, 2π é uma volta completa. Então a gente tem esse 2π justamente anotado nessa nossa expressão. E aqui dentro, né, dentro dessa nossa constante, nós temos justamente os fatores que influenciam no período desse pêndulo, o comprimento e a gravidade. Lembrando que o período é inversamente proporcional à frequência. Se eu inverter o valor dessa fórmula, eu encontro a fórmula da frequência ali, beleza? Vamos focar aqui nas questões que apareceram na prova do Enem. Olha só. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. O que seria um sistema ressonante com pêndulos simples? Seria basicamente dois pêndulos vibrarem, oscilarem com a mesma frequência. Lembra que ressonância é isso, né? Dois corpos vibrando com a mesma frequência. Então, se eu tiver um pêndulo aqui, ó, que a questão chamou de A, que tem uma massa M e um comprimento L, ele vai oscilar com uma certa frequência. Se eu colocar um pêndulo do lado que tem a mesma frequência de vibração dele, perceba que eles vão estar em ressonância. A pergunta é justamente isso, né? Qual pêndulo passa a entrar em ressonância, passa a oscilar com a mesma frequência do pêndulo A? É só lembrar que a frequência tem a ver com gravidade local e o comprimento desse fio. Como a gravidade é igual para esses dois pêndulos, a gente vai focar apenas no comprimento dele. Quem tiver o mesmo comprimento, acabou, vai ter a mesma frequência de oscilação, beleza? Então, olha só, o pêndulo A, ele tem um comprimento L e uma massa M. O pêndulo 1, por sua vez, ó, ele tem também uma massa M e um comprimento L. Então, observe que o pêndulo 1 tem a mesma frequência de vibração do A. Então, eu vou falar aqui, ó, que a frequência do A é igual à frequência do 1. Beleza. Daniel, já o pêndulo 2, nós temos o quê? Uma massa que é metade, só que o comprimento do fio é 2L. Mas vamos lembrar, como a massa não vai influenciar no cálculo da frequência, é só o comprimento e a gravidade, se eu tenho duas vezes o valor do comprimento, perceba que o período vai aumentar, né? É como se a haste tivesse maior e ele levasse mais tempo para ir e voltar, certo? Então, a frequência não vai ser igual aí com S2. Daniel, no 3, o que é que a gente tem? A gente tem uma massa duas vezes maior, 2m, porém o comprimento, ó, é metade, L sobre 2. Então nós temos aqui um período bem menor. Ele vai e volta mais rápido, né? Então o 3 estaria falso. O 4, perceba que eu tenho também um valor de comprimento L sobre 2 e o valor da massa seria M sobre 2. Também não tem o mesmo período, né? Também não tem a mesma frequência de oscilação. E aqui no 5 nós temos um comprimento que vale L, porém a massa tem o dobro, 2m. Mas, Daniel, aqui nós temos também o mesmo comprimento, né? Um fator que vai influenciar aqui a nossa frequência. Então, a frequência de A é igual à frequência de 1, que é igual também à frequência de 5, né? Então, a resposta da nossa questão só pode ser a alternativa da letra D. E para a gente fechar esse vídeo, eu vou trazer uma questão aqui que tem meio que uma relação até com dilatação térmica, tá? Vamos falar aqui, olha só. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação que foi a sua fabricação sendo utilizada por uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. O que é que seria isso? Um valor de material na qual ele não se dilata nem contrai-se facilmente. Então eu aumento a temperatura, diminuo a temperatura e a dilatação é muito pouca, porque perceba, se eu tenho aqui um relógio que utiliza como fundamento principal um pêndulo simples, eu tenho que manter esse comprimento muito próximo de um valor constante, né? Porque lembra, se eu aumento ou diminuo o comprimento dessa haste, o tempo de uma oscilação ele vai mudar também. Concorda comigo? Então eu tenho que manter
um coeficiente de dilatação muito, mas muito, mas muito baixo, certo? Ele precisaria justamente ter um valor muito baixo para não ter essa variação ali de comprimento. Tá lembrando que coeficientes de dilatação muito elevados conseguem facilmente se dilatar, contrair-se ou dilatar-se, né? Aí ele fala, desprezando forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário o quê? Focar no comprimento. Que o comprimento da haste seja mantido constante? Exatamente. Isso aqui é um relógio de pêndulo ideal, né? E o comprimento da haste não vai mudar. Porque se eu for colocar essa haste lá no Polo Norte, ela vai comprimir e o relógio vai completar um período muito mais rápido. É um relógio que vai adiantar. Se eu colocar essa haste no deserto, ela vai dilatar-se e ali a gente tem um aumento do comprimento desse pêndulo e, consequentemente, um tempo, um período que vai se enlarguecer. O relógio vai atrasar. Certo? Então a resposta da questão seria obrigatoriamente o comprimento da haste se manter constante. Olha a letra B. A massa do corpo seja muito pequena. Lembrando que num pêndulo simples a massa não influencia, né? O material da haste possui alta condutividade térmica, né? A gente vai focar aqui um baixo coeficiente de dilatação. Letra D, amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura, lembrando que a amplitude ela não vai influenciar no período, nem a amplitude nem a massa não varia, não influencia o valor do período ser modificado. E letra E, a energia gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. Lembrando que não tem como essa gravitacional se manter constante, porque ele vai ter um movimento periódico, né? Então, nessa questão, realmente a gente marca a alternativa letra A. Então é isso, doutores. Nesse vídeo a gente aprofundou de verdade sobre todos os pontos que podem ser abordados na prova do Enem a respeito de pêndulo simples. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir a gente aqui e se inscrever no canal de Física da Mentoria. Valeu!